Pessoal, então a nossa aula primeira, aula número 1 de Geometria Analítica para a turma do Profmat, certo? Ok. Pessoal, eu coloco aqui algumas informações que são bastante úteis, certo? Eu acho que fica bacana para a gente ir se comunicando, tá certo? Então, ó, meu nome, Haroldo, certo? Para manter contato comigo via e-mail, eu acho mais interessante, então haroldoleão@gmail.com, ok? Sim, eu tenho um blog também, de repente, quem quiser me conhecer melhor, tá certo? Eu tenho alguns livros publicados e tal, e aí se de repente quiser dar uma olhada lá, fica bacana. Tem outras coisas também, certo? Então fica interessante. Então o blog é www.haroldoleão.com www.haroldoleão.com, certo? Pessoal, esse livro aqui, Euclides e Incomensurabilidade, é a minha publicação mais recente, certo? Na verdade, ele foi lançado em dezembro do ano passado, certo? E devido à pandemia, a gente ainda não teve a oportunidade de fazer assim um evento aqui na região, mas vamos fazer, certo? Pós-pandemia, né? Então, quem tiver interessado e já quiser dar uma olhada no livro, que eu acho bastante interessante, www.editoriachiado.com.br. Ok. Pessoal, então, o nosso primeiro assunto que a gente vai tratar seria o sistema de coordenadas representado no plano, tá certo? Então, é um assunto já clássico, né? Vocês já devem ter estudado muito isso, certo? Aqui, a gente coloca esse assunto como um alicerce, né, para tudo que a gente vai ver no futuro, inclusive quando nós formos entrar no espaço, né? Então, assim, pessoal, a representatividade desse sistema de coordenadas eu acho bastante interessante. Então, nós colocamos dois eixos, né, que são representados geralmente por essas letras X e Y, né? Esses eixos são perpendiculares, certo? Então, eu já faço assim algumas ponderações, algumas observações que eu acho fundamentais para a gente entender esse sistema de coordenadas, né? Então, veja aí, dois eixos no plano com a mesma origem, mutuamente perpendiculares, não é isso? Ok. Aqui eu coloquei o ponto P, pessoal, certo? Vejam então, traça-se por P paralelas aos dois eixos, obtendo-se então, né, as coordenadas desse ponto P, né? Eu esqueci, aqui ó, a gente tem Y1, certo? Então, para se obter, pessoal, a coordenada X1, a gente coloca uma paralela em relação ao eixo Y, né? E para obter a coordenada Y1, ok? Uma paralela em relação ao eixo X, certo? Também pessoal, detalhes interessantes, acho que eu vejo poucos livros, né, comentando sobre isso, né? É a questão do porquê a gente chama, no caso, para o eixo da horizontal, geralmente, né, o eixo X a gente chama de abscissa, tá certo? Qualquer ponto, qualquer elemento desse eixo, e de ordenada qualquer elemento do eixo Y, certo? Eu vou mostrar para vocês. A minha ideia aqui, pessoal, era colocar alguns livros já no século XVII que já faziam menção tanto a abscissa como ordenada. E daí, com os estudos e pesquisas e o desenvolvimento da matemática, até a contemporaneidade, até o momento que a gente vive, isso ficou clássico, né? A gente chama o eixo X, os elementos do eixo X de abscissa e do eixo Y de ordenada, ok? A bem da verdade, os dois termos, tanto abscissa como ordenada, vêm do latim. Eu vou mostrar isso para vocês com mais precisão, tá bom? Pessoal, então, apenas recordando aí para vocês, em relação a esses termos, né? Abscissa e ordenada, eu vejo muito pouco comentário, principalmente porque para ordenada a gente tem essa ideia de ordem, né? Beleza, mas para abscissa eu acho importantíssimo também a gente entender por que a gente utiliza tanto esse nome para designar as coordenadas do eixo X, né? Então vejam só,
eu acho bastante interessante essas colocações que eu expus aqui, certo? Vai ser muito importante para vocês. Então vejam, abscissa então é o particípio do verbo abscindo, certo? Então abscindere, abscinde, abscissus, olha só, certo? Então a melhor tradução seria cortar, né? Geralmente a gente também encontra muito assim, se cortar fora, né? Mas cortar, certo? Porque a expressão em inglês que melhor traduz, em inglês, tá? Que melhor traduz abscissa seria esse to lop off, ok? Beleza, ok. Já para ordenada, que essa sim, já parece ser uma palavra pelo menos mais comum em português, né? Ok? Então, ó, vem do particípio de ordinatus, certo? Está mais tranquilo, né? Do verbo ordino, ou seja, colocar em ordem. Aqui também eu acho que essa definição para ordenada, ela está mais tranquila, né? No entanto, pessoal, vejam estas colocações sobre a palavra abscissa, pessoal. Eu acho que são 3 colocações bastante interessantes. Leibniz tem o seu acta, um paper muito interessante, onde ele já menciona a palavra abscissa. Eu coloco aqui, pessoal, ó, essa primeira colocação aqui, o primeiro uso da palavra abscissa em inglês, tá? Em inglês, certo? Então aqui, ó, com Abraham de Mouffe, em 1698, então já no final do século XVII, né? Ok? Nesse Philosopher Transactions, certo? Eu coloquei aqui até a página 192. Eu vou ver se na aula 2, pessoal, eu trago um trabalho de Leibniz, onde ele comenta sobre Descartes e usa para Descartes em latim a palavra Cartesius. Eu vou ver se eu trago para vocês, porque a gente já viu, né, que o sistema de coordenadas é um sistema cartesiano, né? Ok, aí vejam, pessoal, ó, que também a abscissa aparece em paper. Pronto, é isso, ó, esse paper aqui, escrito por Leibniz em 1684, esse Acta Eruditorum, eu tenho um livro também que eu vou trazer, eu vou pelo menos mostrar para vocês sentirem, depois quando a gente estiver em sala de aula, para vocês terem ideia, pegarem o livro, sentirem, enxergarem que texto foi escrito por Leibniz, e aí a gente vai ver não só essa questão de abscissa ordenada, como também a ideia já de cartesiano, né? Ok? Olha só, o outro livro, pessoal, também que eu acho bastante interessante, que cita tanto a abscissa como ordenada, e o autor se preocupa com isso. Por quê? Porque principalmente essa questão, né, de se chamar abscissa no eixo X, tá certo? É um livro tranquilo, eu acho que vocês conseguem na internet, há um PDF, e também, pessoal, há uma tradução desse livro em português, tá bom? Essa, olha lá, Concise History of Mathematics. Esse aqui de Struik, pessoal, ele está em inglês, mas vocês colocando, eu acho, já tem essa versão desse livro em português. Eu não sei se vocês já podem baixar ele em PDF, mas pelo menos vocês, com certeza em inglês, vocês conseguem baixar, e seria bastante interessante depois vocês darem uma olhada também e assimilarem melhor cada conceito desse. Olha só, uma outra, pessoal, definição importante nesse nosso sistema de coordenadas é a distância entre os pontos, outro assunto clássico, e que com vocês, pessoal, eu coloquei algumas questões na lista que eu vou estar postando juntamente com esse vídeo, para vocês treinarem. Quer dizer, é um assunto clássico, eu acho que vocês não vão ter dificuldade, mas pelo menos para vocês enxergarem a força do assunto também, como ele depende do sistema de coordenadas, né? Porque aqui, pessoal, eu coloquei aqui, ó, 2 pontos, né? P e Q, certo? Do plano, a partir de P e Q podemos construir, né? Esse triângulo retângulo, pessoal, ele é retângulo aqui, né? Ó, certo? O triângulo, pessoal, seria o PSQ. Vejam aí, ó, vejam as medidas dos catetos, pessoal. Seria módulo de x2 menos x1 ou módulo de x1 menos x2. A mesma coisa. Aqui também, módulo de y2 menos y1 ou módulo de y1 menos y2.
certo? Agora, pessoal, para a gente determinar a distância entre P e Q, basta aplicar o teorema de Pitágoras. Também uma tranquilidade para a gente. Eu já coloquei aqui, tá certo? A fórmula da distância entre P e Q, que seria, no caso da pessoa, a raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado. Veja bem, a gente já enxergou, né, que essa raiz aqui, ela provém do fato desse termo aqui estar ao quadrado, né? Ok? E vejam aqui também, ó, tanto faz aqui a gente x1 menos x2 ao quadrado, x2 menos x1 ao quadrado, ou y1 menos y2 ao quadrado, y2 menos y1 ao quadrado. Vejam também, aqui eu já coloquei direto, né? Mas vejam aqui, essa distância daqui, ó, o módulo de x2 menos x1, ela estaria ao quadrado, mais o módulo de y2 menos y1 ao quadrado, não é isso? Ó? Essa distância, esse módulo ao quadrado, mais esse módulo ao quadrado. Mas percebam que a nossa definição de módulo, né? O módulo de qualquer coisa é a raiz quadrada desta coisa ao quadrado, né? O módulo de x é a raiz de x ao quadrado. Então, ó, a bem da verdade, ó, esse módulo aqui, ele está aqui, ok? Ao quadrado, né? E esse módulo aqui ao quadrado, ó, é esse termo, ok? Eu já coloquei direto. Eu vou colocar, pessoal, uma questão, depois vocês param o vídeo, tentam resolver, porque eu vou colocar a questão e vou resolver, tá certo? Para a gente enxergar melhor esse conceito aí da distância entre dois pontos, certo? Pessoal, então, após o que a gente falou da distância entre dois pontos, eu acho esse exercício que eu coloquei aqui, ele está na nossa lista, certo? Eu acho o exercício assim bastante interessante. E aí vocês tentam resolver as questões que estão lá. Se vocês sentirem que está muito tranquilo, a gente passa outra lista e tal. Mas a ideia aqui é a gente estar sempre fortalecendo vocês, ok? Mas vejam a questão. Depois vocês podem até parar o vídeo e resolver e tal. Se sentirem que está tranquila a questão, beleza, certo? Mas assim, a ideia aqui conforme eu já falei, é fortalecer vocês. Então vejam, os vértices de um triângulo são A, menos 3, 6, B, 9 menos 10 e C, menos 5, 4, certo? Determinar o centro e o raio da circunferência circunscrita, então circunscrita por fora, círculo por fora, certo? Do triângulo, circunscrita ao referido triângulo. Pessoal, aqui quer dizer, o desenho aqui, percebam a ordenação de A, B e C, eles podiam ser quaisquer um desses pontos aqui do triângulo. É outra questão também que vocês vejam isso com sutileza. Então eu defini aqui, ó, A menos 3, 6, o B 9 menos 10 e o C menos 5, 4. Como a circunferência é circunscrita ao triângulo, então ela passa por fora. Muito bem. Só que, pessoal, a circunferência tem um centro. Para evitar, porque os pontos eram A, B, C, tá? Então o centro eu estou chamando de D. Coordenadas x e y para esse centro. Eu coloquei aqui, ó, dxy, centro da circunferência. Ok. Só que a gente já viu, né, da nossa geometria elementar, que numa circunferência, a distância do centro até tocar em qualquer ponto dessa circunferência é o raio. Não é isso? Então vejam aqui, ó, a bem da verdade, a gente vai ter o raio, ó, o centro é D, ó, o raio de D até A, raio de D até B e raio de D até C, porque todas essas distâncias estão na circunferência, são raios, né? Do centro até tocar na circunferência, ok? Muito bem. Só que veja, pessoal, ó, tá aqui, a gente já pode tirar algumas verdades. Vejam que a distância de A até D é a mesma de B até D, que é a mesma de C até D, que são um raio, não é isso? Então eu vou colocar aqui assim, pessoal, ó, de início, temos que, certo? Vejam só, a distância, pessoal, de A até D é igual à distância de B até D. Essas distâncias daqui, pessoal, são raios, né? É o raio, ok? É o raio. Tudo bem. Então, vamos lá. Aqui, essa questão, pessoal, ela está bastante, assim,
agregada ao assunto que nós vimos, né, anteriormente, que é a distância entre dois pontos, né? Ok? Então vejam só, a distância entre A e D, a gente vai ter, ó, raiz quadrada, não é isso? Conforme a gente já viu lá, abscissa menos abscissa ao quadrado, mais ordenada menos ordenada ao quadrado, né? Então vejam aqui, ó, a abscissa do centro x, ó, menos 3, né? Eu vou colocar aqui, pessoal, ó, já ficaria x mais 3 ao quadrado. Veja esse mais aqui, ó, ele é x menos 3, né? Ok? Então x mais 3 ao quadrado. Mais, ó, y menos 6 ao quadrado. Seria ordenada menos ordenada ao quadrado. Ok. Do outro lado, pessoal, do outro lado, a distância de B até D, vejam aí, ó, seria, pessoal, abscissa menos abscissa, de B para D, né? Então ficaria, ó, x menos 9 ao quadrado, mais y mais 10 ao quadrado, certo? Vejam aí, pessoal, ó, raiz de um lado e do outro, a gente pode cancelar, não é isso? Ó? Ficaríamos com x mais 3 ao quadrado, y menos 6 ao quadrado, igual a x menos 9 ao quadrado, mais y mais 10 ao quadrado. 4 produtos notáveis muito tranquilos, muito tranquilos. Vamos explicitá-los, né? Então, ó, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 6x, mais o quadrado do segundo, ó, 3 ao quadrado, 9. Quadrado do primeiro, y ao quadrado, menos 2 vezes, ó, 12y, mais quadrado do segundo, 6 ao quadrado, 36. Do outro lado da igualdade, quadrado do primeiro, 2 vezes 9, ó, 18x, 9 ao quadrado, 81. Mais y ao quadrado, 2 vezes 10, 20y, mais 100. Olha a beleza da questão, olha a beleza da questão. Ó, dá para a gente cancelar aqui, pessoal, x ao quadrado com x ao quadrado, né, porque eles aparecem de um lado e do outro da igualdade, y ao quadrado com y ao quadrado. Vamos fazer o seguinte, ó. Como aparece as incógnitas x e y de um lado e do outro da equação, vamos isolar as incógnitas do lado esquerdo, certo? E o que for constante a gente passa para o lado direito. Então ficaria, ó, 6x mais 18x menos 12y. Aqui, pessoal, 20y passa menos 20y. Igual, pessoal, ó, 100 com 81, 181, certo? 9 com 36 dá 45, né? Mas passa menos 45, ok? Muito bem. Ficaríamos, pessoal, com 6 com 18, ó, 24x, certo? Menos 12 menos 20, menos 32y, certo? 181 menos 45, ó, 11 menos 5, 6, e 7 menos 4, 3, 136, ok? 136, ok. Aqui, pessoal, repara, o 24 vai dar para a gente simplificar por 8, não é? Ok? Vai dar 3. 32 por 8, 4. E 136 dividido por 8, vejam aí que vai dar 17, né? Porque 8, certo? Isso, certo? 7 vezes 8, 56, né? É isso aí. Então aqui, ó, 136 dividido por 8 dá 17, não é isso? 8 vezes 7, 56, assim, 8 vezes 1, 8, certo? E 5, 13, certo? Não está correto. Então, ó, vamos simplificar tudo aqui, ó, por 8, certo? Então a gente vai ter 24 por 8, ó, 3x, 32 por 8, 4y, e 136 por 8, ó, 17. Aqui, pessoal, seria uma primeira equação que a gente tem, tá certo? Relacionando, então, as coordenadas do centro, no caso de D, não é isso? Muito bem, ou seja, a primeira equação seria 3x menos 4y igual a 17. Vamos, pessoal, a gente também agora pode usar a distância de AD igual a distância de CD, ou de BD igual a CD. Né? A bem da verdade, a gente só precisa de duas equações, porque nós temos duas incógnitas, tá bom? Vamos para
para obter a segunda equação, fazer a distância de AD igual à distância de CD, ok? Então, ó, seguindo no desenvolvimento da questão, eu tinha feito distância de AD igual à distância de BD, né, que é o raio. Mas também é o raio, a distância de AD igual à distância de CD. Vejam que o C, pessoal, o ponto C é menos 5, 4, né? Não esqueçam, né? Muito bem. Então, ó, a distância de AD já está colocada aí, ó, ela seria x mais 3 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado, certo? Ok. Só que a distância de CD, o ponto C é menos 5, 4, né? Então ficaria x menos 5, né? Então ficaria x mais 5 ao quadrado, y menos 4 ao quadrado, ok? Olha lá, as duas raízes a gente cancela, nós vamos ficar com x mais 3 ao quadrado, y menos 6 ao quadrado, x mais 5 ao quadrado, y menos 4 ao quadrado. Vamos desenvolvendo? A gente já colocou lá, né? X ao quadrado mais 6x mais 9, y ao quadrado menos 12y mais 36. Desse outro lado, pessoal, x ao quadrado, 2 vezes 5, 10, né? Mais 10x mais 25, mais y ao quadrado, 2 vezes 4, 8y mais 16, ok? Vejam aqui, ó, que a gente pode cancelar o x ao quadrado e y ao quadrado, porque eles aparecem de um lado e do outro da igualdade, isolando x e y, certo? Então vai ficar, pessoal, 6x menos 10x menos 12y, ó, tá menos 8y, passa mais 8y, certo? Aqui, pessoal, ficaria 25 com 16, 41, certo? 9 com 36, 45, mas eu tenho que passar para o outro lado, menos 45, ok? Ficaria, pessoal, menos 4x, menos 12 mais 8, menos 4y, igual a menos 4, certo? Então, assim, vejam aí, ó, a beleza a sutileza, todos os termos dessa segunda equação envolvendo x e y são múltiplos de menos 4, então a gente divide por menos 4, né? Ao dividir por menos 4 aqui, pessoal, ficaria x mais y igual a 1, né? Muito bem, ó, essa daqui, ó, seria a nossa segunda equação. Então veja, ó, a primeira equação foi 3x, né, ó, 3x menos 4y igual a 17, tá certo? Segunda equação, x mais y igual a 1. Ok, unindo agora a primeira e a segunda equação, a gente vai obter as nossas coordenadas do centro, ok? É isso que a gente vai fazer. Ok, pessoal? Maravilha. Aqui, ó, eu já faço aqui a união. Lembrem que a primeira equação era 3x menos 4y igual a 17. E a segunda equação lá, x mais y igual a 1. Aqui também está muito tranquilo, né? Sisteminha. Eu vou multiplicar isso aqui, ó, pessoal, a equação de baixo por 4. Eu ficaria com 3x menos 4y igual a 17. E 4x mais 4y igual a 4, né? Então vejam aí, ó. 7x, né? 3x mais 4x, igual, pessoal, a 17 com 4, 21, certo? Então, o nosso x aí, pessoal, daria 3. Essa é a abscissa do centro, certo? Ok, como x é 3, pessoal, a segunda equação tá tranquila, né? Eu vou colocar aqui, ó, porém, x mais y é igual a 1, não é isso? Logo, certo? A gente vai ter, pessoal, 3 mais y igual a 1 e y igual a 1 menos 3, y igual a menos 2, ok? Vou colocar aqui, pessoal, então o centro dxy será, certo? Reparem aí, pessoal, será, ó, dxy, as coordenadas aí do centro, d3 menos 2. Pronto, está resolvido, pessoal. Encontramos o centro. Agora, está faltando apenas o raio, né? Ó, e o raio, a gente já sabe, ó, que o raio, ele é, pessoal, a distância de AD é a distância de BD ou é a distância de CD,
né? Eu vou calcular o raio pela distância de AD, depois vocês fazem BD ou CD, tá bom? Vocês fazem em casa. Então, ó, o raio sendo a distância de AD, ela já está colocada aqui, ó, né? X mais 3 ao quadrado, y menos 6. Certo? Vamos colocar aqui x mais 3 ao quadrado, pessoal, mais y menos 6 ao quadrado. Vamos ver. Ficaria, pessoal, o x é 3, né? Então ficaria, ó, 3 mais 3 ao quadrado, mais o y é menos 2, tá? Menos 2, menos 6, né? Ao quadrado, certo? Então nós teríamos, pessoal, o nosso raio aí, ó, raio 6 ao quadrado mais menos 8 ao quadrado, certo? Raio 36 mais 64, certo? Raiz de 100, pessoal, raio 10, ok? Aí, resolvemos a questão. Então, essa questão que eu acho muito sutil, muito interessante, então, a gente tendo um triângulo, né, pessoal, conhecendo os seus 3 pontos, se uma circunferência for circunscrita a esse triângulo, onde eu conheço de antemão os 3 pontos, eu posso determinar o centro e o raio desse triângulo, né? Questão interessantíssima. Então aí, pessoal, ó, centro, então, 3 menos 2 e o raio 10, ok? Vamos passar para outro assunto agora, que é vetores do plano, ok? Pessoal, então fluindo na nossa aula, voltando a falar de um assunto assim importantíssimo, pessoal, que é vetores do plano. Então a gente já viu sistema de coordenadas, distância dos pontos. Vejam que esse é um outro assunto também que vocês já devem ter estudado bastante, mas assim, aqui novamente frisando, pessoal, na lista de exercícios a gente tem lá questões com vetores, depois com produto escalar, que vocês podem fazer, que vai ser bacana, e para vocês enxergarem também, para ganhar ritmo, né? Precisão nas questões, certo? Então, repara, nos vetores do plano, pessoal, muito interessante, pessoal, muito interessante, é que, novamente, uma outra palavra também de origem latina. Então, hoje a gente já viu que ordenada vem de ordinatus, certo? Abscissa de abscissus, certo? E vetor, olha só, vem do verbo latim, ó, verro, verhere, vestis e vectus, ok? E significa carregar, né? A palavra em inglês que melhor define carry, tá certo? Seria para vetor, né? Mas vejam, pessoal, ó, eu coloquei aqui essa fundamentação, pessoal, inicial, para a gente fazer essa distinção entre esse pau ordenado que define um ponto e o pau ordenado que define um vetor, certo? Então aqui, repara, pessoal, a cada pau ordenado, x, y corresponde a um ponto no plano. Até aqui, ok, foi o que a gente, esse pedaço aqui foi o que a gente já tinha visto. Agora, perceba lá, um pau ordenado x, y diferente de 0, 0 pode ser representado graficamente por um ponto ou por uma seta. Pronto, aqui, pessoal, por um ponto a gente já viu, certo? Quando nós utilizarmos a seta para representar um x, y, certo, pessoal? A esse pau ordenado, a gente pode associar, pessoal, direção, sentido e módulo. E a gente vai ver a importância disso, certo? Durante o nosso curso, tá bom? Então, reparem, ó, a direção e o sentido desse par x, y será, pessoal, a direção e o sentido da seta que o representa. Tudo bem. Mas, pessoal, o módulo, certo, desse par x, y, por definição será, pessoal, a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Vejam que remete diretamente ao que a gente já tinha estudado da distância entre dois pontos, não é? Ok? Tanto aqui, ó, porque eu estou chamando o U aqui, certo? Eu vejo U com a seta, eu estou chamando de vetor, certo? Então, o U aqui, o vetor U, pessoal, seria esse pau ordenado x, y, e veja agora que, embora que eu já tenha visto, pessoal, alguns autores, principalmente os americanos, eles não colocam mais essas duas barrinhas, eu já tenho visto até colocar só uma barrinha, mas eu acho bastante interessante, pessoal, colocar as duas barrinhas para definir, então, que seria o módulo de um vetor, ou, como a gente também a gente vê muito, também se chamar de norma, né? Então, a gente vai sempre chamar, até para fazer uma distinção, né? Quando for o módulo de um vetor, a gente coloca duas barrinhas à esquerda e duas barrinhas à direita, e não uma só barrinha, certo? Quando a gente colocar uma só barrinha à direita e à esquerda, vai ser o módulo de um número, né? Quando
for de um vetor, duas barrinhas. Muito bem. Então, ó, essa norma, esse módulo desse vetor, por definição, é a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Mas veja que x é a abscissa do vetor, ó, e o y é a ordenada do vetor. Muito bem. Importante também, pessoal, importante também são as operações com os vetores, já a definição disso. Isso está no alicerce, né, do início dos nossos estudos sobre vetores, no plano. Então vejam, ó, se eu tenho dois vetores aqui, ó, o vetor U eu defini como x1 e y1, o vetor V x2 e y2, então veja, define-se, tá certo? A soma dos dois vetores, ó, U mais V, x1, y1 mais x2, y2, ó, você deve então somar as abscissas e depois, ó, somar as ordenadas. Ou seja, esse novo vetor soma, U mais V, ele é constituído pela soma das abscissas, certo? Para criar essa nova abscissa, e depois a nova ordenada é a soma das ordenadas. Muito bem. E quando eu tenho uma constante multiplicando um vetor, no caso KU, vejam que o U, pessoal, era x1 e y1. Veja que a constante ela multiplica tanto, pessoal, a abscissa quanto a ordenada. Isso é por definição, mas é tudo, né? É importantíssimo, né? Então, quando eu tenho uma constante multiplicando um vetor, a bem da verdade, a constante altera tanto a minha abscissa quanto a minha ordenada. Muito bem. E aí, ó, eu coloco aí, pessoal, esse vetor KU aqui, ó, da letra B, tem a mesma direção de U. Ok, importantíssimo isso, certo? Logo, ó, U e KU são representados por setas paralelas. É verdade. E caso K seja maior do que zero, os sentidos de U e KU são os mesmos. Se K for menor do que zero, sentidos contrários. Então, muito importante, pessoal, quando a gente tiver um vetor, então, e quiser construir um vetor U e quiser um vetor paralelo em relação a esse vetor U, basta fazer K vezes U, né? Muito bem. Uma outra coisa importante, pessoal, então, ainda em relação à letra B, eu coloquei aqui agora o U sendo XY e fui encontrar o módulo de KU. Vejam aí. Olha só, o módulo geral, porque KU é um vetor, não é isso? Conforme a gente já viu aqui. Muito bem. Então vejam aí. Eu ficaria com K vezes U, mais o seu U é XY. Muito bem. Então KXY é KX, KY de acordo com a definição B. Não é isso? Olha lá. Então eu teria o módulo do vetor Kx, Ky, mais o módulo desse vetor é a raiz quadrada da abscissa ao quadrado mais a ordenada ao quadrado, conforme a gente já viu no nosso início do estudo de vetores, né? Então, ó, veja lá, ficaria raiz quadrada da abscissa ao quadrado, Kx ao quadrado mais Ky ao quadrado. Vejam aqui, ó, o Kx ao quadrado eu teria K ao quadrado, X ao quadrado mais KY ao quadrado. Olha só, pessoal, esse parênteses aqui, ó, ele, a bem da verdade, ele vem aqui depois do Y, né? Ok? Muito bem. Então ficaria, ó, K ao quadrado, aqui, ó, Y ao quadrado. Muito bem, ó. Como aparece K ao quadrado e K ao quadrado nos dois termos, eu coloco K ao quadrado em evidência e eu fico, pessoal, com K ao quadrado vezes X ao quadrado mais Y ao quadrado, certo? Daqui, ó, como eu tenho um produto, pessoal, eu posso separar os dois termos. Então ficou raiz de K ao quadrado, é o que eu tenho aqui, vezes a raiz, ó, de X ao quadrado mais Y ao quadrado. Vejam, pessoal, ó, que esse termo daqui, ó, raiz de K ao quadrado, é exatamente um módulo de K, né? Nos nossos estudos aí de módulo de valor absoluto, a primeira coisa que a gente aprende, né? Módulo de x é x quando x é maior ou igual a zero, menos x quando x é menor do que zero, e o módulo de x é a raiz de x ao quadrado. Então aqui, ó, eu tinha, ó, raiz de k ao quadrado, é o módulo de k, certo? Vezes, ó, e percebam, quem é a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado? Módulo de u. Então, pessoal, o módulo de KU é o módulo de K vezes o módulo do vetor U. Vejam aí, ó, quando eu coloquei aqui,
Veja, o módulo de K eu só coloquei com a barrinha, porque K é um número, não é isso? E o U eu coloquei com duas barrinhas, porque o U é um vetor. Acho que assim fica melhor para a gente enxergar, ok? Muito bem. Vamos falar de produto escalar. Pessoal, um outro assunto bastante interessante. Hoje, nessa nossa aula 1, eu vou falar de produto escalar, mostrar o que é esse produto escalar, depois falar sobre as suas propriedades, tá certo? E na próxima aula a gente vai se aprofundar. Na aula 2 a gente se aprofunda em produto escalar, resolve questões, tá bom? Mas agora, nesse final da aula 1, pessoal, vou falar sobre produto escalar e resolver mais uma questão que está lá na nossa lista 1. Depois vocês deem uma olhada na lista. Se vocês acharem que a lista está tranquila, beleza, entrem em contato comigo, elaboro uma nova lista, mas tentem resolver a lista, pessoal. Vai ser assim um termômetro para ver como é que vocês estão, tá certo? Então, beleza, ó, em relação ao produto escalar, que a gente também chama de produto interno, né? Eu coloquei aqui, pessoal, produto escalar interno e amplo entre vetores. A gente vai estudar os dois assuntos, mas vejam só, na definição de produto escalar ou produto interno, tá certo? Se nós temos, ó, dois vetores, ó, o U sendo x1 e y1 e o V x2 e y2, vejam que a definição de produto escalar, definição, tá certo? Define-se, certo? Pessoal, ó, o vetor U, ó, ponto vetor V, certo? Geralmente a gente diz, né, U escalar V ou produto interno entre U e V. O mais clássico, U escalar V. Então, U escalar V seria, ó, quem é o x1, y1? O pontinho está definindo escalar, né? Porque são entre dois vetores. Então, x1, y1 escalar x2, y2. Então, veja aí a definição, ó. A bem da verdade é a soma, ó, do produto das abscissas, tá certo? Mais o produto das ordenadas entre dois vetores, tá certo? Isso no plano, né? Então, ó, U escalar V é x1, x2 mais y1, y2. As propriedades, pessoal, são um tesouro fantástico, certo? Com elas a gente resolve inúmeras, pessoal, puxa vida, tanta coisa maravilhosa em relação a vetores, produto interno, o chamado produto escalar, né? Tem muita questão bacana e a gente, pessoal, usando das propriedades a gente resolve muita coisa. Então vejam só, nas propriedades, a primeira é que U escalar U é igual ao módulo de U ao quadrado, a norma de U ao quadrado, importantíssimo. Pessoal, todas essas propriedades aqui são muito fáceis de serem provadas, muito fáceis, né? Fica como um treinamento para vocês. Segunda propriedade, U escalar V é igual a V escalar U, certo? Terceira propriedade, ó, U escalar V mais W, ó, U escalar V mais U escalar W. E KU escalar V é igual a U escalar KV, que é igual a K vezes U escalar V, ok? Dessas quatro propriedades. Muito bem. Na aula 2, pessoal, eu já vou falar para vocês, a gente vai se aprofundar falando da desigualdade de Cauchy-Schwarz e também da desigualdade triangular. A gente vai trabalhar bem, a gente vai provar muita coisa bacana, tá certo? Ok, ó, para a gente finalizar nossa aula, pessoal, eu coloquei aqui um exercício, está lá na nossa lista, certo? Mas assim, só para a gente ter uma ideia, também a gente começar a resolver exercícios, né, com mais precisão aí, certo? Então veja só, escrever o vetor 7 menos 1 como soma de dois vetores, um dos quais é paralelo e o outro é perpendicular a esse vetor aqui, ó, 1 menos 1. A gente já viu, né, no finalzinho lá, quando a gente falou de vetores no plano, a gente viu que tinha uma definição, né, que o módulo, pessoal, de KU era módulo de K vezes módulo do vetor U. Ok, em relação a essa questão do módulo. Mas a direção, se o K fosse positivo, era a mesma, né? Ok? O sinal do K é que vai determinar. Se o K for menor do que zero, o sentido é contrário. Vejam aqui, ó, porque ele está falando apenas que é paralelo.
está dizendo se tem o mesmo sentido ou se o sentido é contrário. Então basta fazer K vezes esse vetor, né? Foi o que eu fiz aqui, ó. Veja aqui, ó. Veja aqui, ó. Certo? Porque ele está dizendo, eu escrevi o vetor 7 menos 1 como soma. Ok, ó, como a soma. Tá aqui, ó, como soma. Então o primeiro vetor, esse aqui é paralelo, certo? E o outro é perpendicular a esse vetor daqui, ó. Veja então, pessoal, veja então, ó, que esse vetor daqui, ó, veja aí, ele é perpendicular a esse, ó, 1 menos 1, porque se você fizer o produto interno entre eles, certo? Aqui, ó, esse produto interno aqui, ó, se a gente somar produto das abscissas mais o produto das ordenadas, a gente vai obter 0, certo? E quando o produto interno, pessoal, ele dá 0, certo? O ângulo entre os dois vetores é 90 graus, certo? Então, se é 90 graus, ó, é perpendicular. Ok? Muito bem, muito bem. Eu acho que essa sutileza eu também estou recordando, provavelmente você já deve ter visto isso muito, né? Muito bem. Então, aqui, ó, esse primeiro vetor daqui, pessoal, paralelo. Esse daqui, ó, perpendicular. Então, seria K1, 1 menos 1, mais, ó, como é um outro vetor, um outro K, né? Então, K2, 1. Muito bem. Então, esse daqui, ó, o paralelo, ó, ficaria K1 vezes menos 1, menos K1, mais K2, 1. Então, seria, ó, K2, ok? Muito bem, ó, quando a gente tem soma de vetores, pessoal, percebam que o vetor que a gente obtém, ó, a gente soma as abscissas, né? Ficaria assim, ó, K1 mais K2, certo? E soma as ordenadas, né? Menos K1 mais K2. É o vetor geral que a gente obtém, né? Ou seja, ó, você tem que igualar a sua abscissa 7, certo? A abscissa que você obteve, ó, no final, K1 mais K2, foi o que eu fiz aqui, ó, K1 mais K2 igual a 7. E igualar a sua ordenada, a ordenada que você obteve, ó, no final, menos K1 mais K2, então menos K1 mais K2, menos 1, ok? Aqui, pessoal, olha só, pessoal, quando eu fui resolver aqui a questão, eu coloquei, reparem, 7 menos 1, meus amiguinhos, reparem, aqui dá para a gente corrigir com tranquilidade, ó, o vetor é 7 menos 1, eu coloquei aqui, ó, 1 aqui, estão vendo? Então vamos só corrigir aqui, está bem tranquilo da gente corrigir, ó, 7 menos 1, é menos 1, certo? Então ficaria 6, né? Aqui tá tranquilo para a gente corrigir. Então o K2 seria 3, não é isso, pessoal? Muito bem. Aqui, ó, pessoal, 3, aqui seria 4, certo? O K1 aqui seria 4. Então K2, 3, K1, 4. Então veja, pessoal, ó, os dois vetores, aqui dá para corrigir com tranquilidade, né? Seria K1 menos K1, então seria, ó, 4 menos 4, certo? E os outros dois vetores, meus amiguinhos, seria K2, K2, ó, então seria 3, 3. Vejam aí, ó, ficaria, ó, 4 mais 3, ó, 7, e menos 4 mais 3, menos 1, ok? Aqui foi só esse detalhezinho no final, que no lugar de eu ter colocado menos 1 como uma ordenada, né, eu coloquei 1, mas já está corrigido, pessoal, ok? Amiguinhos, final da aula 1, não esqueçam de resolver as questões da lista, certo? E vamos fluir. Na próxima semana eu já estarei postando mais vídeos, e pessoal, eu acredito que depois da aula 3, aula 4, a gente marque uma aula online para a gente discutir a lista. E se vocês fizerem todas as questões da lista com bastante facilidade, a gente faz outra. Aí a gente discute as questões da lista e outras coisas, tá bom? Valeu, pessoal. Beleza.